Olá, boa noite, tudo bem? Aqui é o Gabriel, seja bem-vindo e bem-vinda à estreia de hoje. Espero que você goste do conteúdo. Um abraço. Daremos início agora ao tema da palestra, que é nem tudo pode ser resolvido apenas com sabedoria. Muitos momentos na nossa vida a gente tem que parar a nossa mente e não tomar decisões só com base na nossa sabedoria ou só com base na nossa capacidade de julgamento. Nossa vista tem coincidência e nem todos os problemas podem ser resolvidos da mesma maneira com que eles são resolvidos no trabalho. Inclusive, a palestra de hoje, esse tema, está no capítulo 5 desse livro, Vivendo Sem Estresse, que é um capítulo no qual o título dele é Sinta o Milagre. Quem quiser se aprofundar mais nesse tema, sugiro a leitura desse livro. Quando a gente vai desenvolver um trabalho e há um problema a ser resolvido nesse trabalho, nós analisamos esse problema, a gente identifica uma causa pela lei da causa e efeito, divide esses problemas em partes menores e ataca cada uma dessas partes até o problema ser resolvido. Porém, na nossa vida, nem tudo pode ser resolvido dessa forma. É claro que a gente tem que se esforçar, dar o nosso melhor para resolver os nossos problemas, porém, nem todos eles vão ser resolvidos apenas com a mentalidade analítica. Muitas situações na nossa vida, elas vão além do racional. Elas são resolvidas ou superadas, ou a gente consegue resistir a essas situações utilizando a mente religiosa, a capacidade de aceitação, a nossa fé, isso que é algo que supera, na verdade, o conhecimento mundano. O mestre nos ensina que a gente deve primeiro, de maneira humilde, conseguir aceitar as situações que acontecem na nossa vida. O adoecimento, algo que a gente não queria que acontecesse, mas que acabou acontecendo. Então, desenvolver essa capacidade de aceitar se torna extremamente importante. O mestre ensina que certamente o caminho vai se abrir para aquelas pessoas que têm a capacidade de aceitação. Você pode se perguntar por que determinado evento infeliz ou infortúnio aconteceu com você, mesmo você tendo estudado, cuidado da sua família, se esforçado no trabalho, e você pode julgar dessa forma que a vida pode parecer injusta. Como assim? Eu sou uma pessoa tão boa, e realmente eu me esforço, eu faço melhor pela minha família, forneço melhor no trabalho, me dedico, e infortúnios acontecem comigo. Aí a gente considera a vida como sendo injusta, ou esse acontecimento, a gente já julga ele como injusto. Na nossa vida, acontecem coisas como, por exemplo, a gente encontra pessoas que a gente odeia, a gente se separa das pessoas que a gente ama, muito do que a gente deseja acaba não acontecendo, tudo isso são sofrimentos. E quando a gente não consegue aceitar muito do que acontece na nossa vida, a nossa mente ela fica ansiosa, ela fica inquieta, você não consegue ter paz, porque você está sempre julgando tudo o que acontece, você está sempre colocando tudo na sua régua. É como se você tivesse uma régua de julgamento e tudo que acontecesse na sua vida, você sempre coloca naquela régua. E você chega na conclusão que o mundo é injusto, que essas situações não deviam ter acontecido com você, e é dessa forma que a sua mente fica inquieta, ela fica até mesmo raivosa. O que a gente deve buscar fazer é o contrário. Primeiro é aceitar o que aconteceu no primeiro momento. Se é algo que você não consegue mudar, você não consegue, você não tem o que fazer agora. Então, primeiro você tem que aceitar. Por exemplo, o adoecimento de um familiar. Você consegue fazer alguma coisa? Tudo que você pode fazer, você faz. A partir daquele momento, você tem que aceitar aquela situação. E buscar aceitar a nossa vida sem tentar rapidamente chegar em uma conclusão. Chegar rapidamente se é certo ou errado, ou se é vantagem ou desvantagem. Porque isso vai fazer com que você sofra mais. A gente também pensa, será que isso é vantajoso para mim? Será que isso é justo? E quando a gente vai fazendo essa série de julgamentos,
vai parecendo que a vida é algo extremamente injusto e nós acabamos aumentando o nosso sofrimento. Então, primeiro a gente deve buscar desenvolver essa habilidade de primeiro aceitar o que acontece na nossa vida. A aceitação, ela é uma habilidade. Assim, como toda habilidade, se você treinar e praticar aquilo diariamente, você fica melhor. Musculação é assim, caminhada é assim, corrida é assim, leitura é assim. Enquanto você vai praticando, todo dia um pouco, você melhora. A capacidade de aceitação funciona da mesma forma. Quando você tem essa capacidade de aceitação, ou você busca diariamente criar a sua capacidade de aceitação, dessa forma você vai melhorando a cada dia nessa capacidade de aceitação e você começa então a sofrer menos, porque a sua mente não vai ficar mais tão inquieta. Você vai pouco a pouco trilhando esse caminho da tranquilidade, da serenidade interior. A gente deve pensar que, na verdade, é a vontade do universo que se manifestou na nossa vida. Enquanto a gente está vivendo nesse mundo, muitos infortúnios ou imprevistos podem acontecer. E a gente tem que saber aceitar de forma humilde, a gente tem que saber se adaptar a essas condições. Claro, você não tem que fugir das situações, você tem que enfrentar as situações, você tem que mudar tudo aquilo que você pode mudar, isso você tem que fazer. Mas chega uma hora que nem tudo você vai conseguir mudar, nem tudo você vai conseguir controlar. E nesse ponto, então, que você busca a capacidade de aceitação. Essa é uma lição muito importante na nossa vida. Se não, uma das principais lições da nossa vida. É a gente conseguir desenvolver a aceitação. Conseguir realmente aceitar aquilo que a gente não consegue mudar. Por exemplo, o adoecimento ou uma doença. Isso é algo muito triste para o ser humano, porque a gente acaba perdendo nossas funções básicas. A gente perde, por exemplo, a nossa liberdade, perde a liberdade de locomoção. A doença é um sofrimento muito grave, é um sofrimento muito sério na nossa vida, e é algo que pode acontecer com todas as pessoas. Muitas doenças acontecem por alguns motivos, existem algumas causas, por exemplo, quando a mente e o corpo estão desequilibrados, ou quando a gente tem excesso de confiança nas nossas habilidades. Uma pessoa jovem, por exemplo, para conseguir ganhar mais dinheiro, ela pode ficar várias noites sem dormir, exagerando no trabalho, ficando semanas sem dormir, sem parar, trabalhando. Isso vai acabar levando a algum tipo de doença, e essa doença vai acabar se tornando um ponto de reflexão e uma situação na qual a pessoa tem que extrair uma série de lições. Pode ser que no momento da doença, essa pessoa tenha que rever a maneira de vida dela, a maneira de pensar dela, e essa doença acaba se tornando uma fonte de lições, uma fonte de aprendizado e uma fonte de sabedoria. O adoecimento também pode ser uma fonte para você entender melhor as dores das outras pessoas, para você compreender melhor o sofrimento dos outros. Então, uma situação tão ruim como o adoecimento pode se tornar uma fonte de lição e aprendizado a partir do momento em que você aceita aquilo. A partir do momento em que você deixa de se rebelar, que você não se revolta mais com aquela situação. O nosso primeiro instinto é realmente a revolta. A gente se revolta com aquilo. Só que a gente precisa ter disciplina para controlar essa revolta, para esfriar essa revolta. E a partir disso, então, começar o processo de aceitação que vai levar você ao aprendizado. Uma situação que acabou acontecendo é um momento no qual você tem que parar para pensar. É um momento de reflexão, de extrair sabedoria, de extrair lições. E se tem algum erro que você cometeu, você tem que buscar consertar esse erro. Evite se culpar demais e evite também culpar ou condenar as outras pessoas pelo que acontece na sua vida. Nem sempre você é o culpado e nem sempre o outro também é o culpado. Sempre existem parcelas de responsabilidade em tudo o que acontece. Primeiro, aceite a situação que você não pode mudar, busque aprender com essa aceitação, com essa situação, e acredite que isso é um treino necessário para a sua alma. Ao invés de você buscar tomar tanta decisão ou julgar tanto o que acontece com você, mude a sua forma de pensar
para a forma de o que eu tenho que aprender com essa situação. Qual é a lição que eu tenho que extrair dessa situação? Por um momento, então, pare, aceite a sua vida. Aceite que aquilo que acontece com você é necessário. De maneira quieta, humilde, aceite a situação. Pense, não podia ser de outra forma. Já que aconteceu, tinha que ser assim. Era assim que era para ser. Se eu tomei uma decisão errada no passado, e não tem nada que eu possa fazer, era assim que era para ser. Aceita. Extraia lições desse tipo de situação. E acredite que a grande vontade do universo está trabalhando e proporcionou agora essa situação na sua vida, que pode ser que aparentemente seja indesejável, mas dentro disso mora um grande aprendizado. É dentro da nossa vida agora que existe um caderno de exercícios com uma série de lições, com uma série de temas, uma série de problemas a serem resolvidos. E é dessa forma que a vontade do universo, a vontade de Alcantari vai se manifestar na sua vida. E querendo que você aprenda uma série de lições nesta curta jornada que é a nossa existência. A gente deve buscar aceitar as situações ao invés de lutar contra elas. A gente deve extrair lições, se transformar e melhorar com as situações. No livro A Mente Inabalável, esse livro aqui, inclusive sugiro a leitura desse livro para quem tem interesse nesse tema da aceitação. O mestre Okawa nos explica sobre como desenvolver a mente inabalável. O mestre fala sobre o senso de grande estabilidade. O mestre ensina que a maior parte da tristeza e do sofrimento experimentados na vida tem origem na falta de estabilidade mental e falta de estabilidade emocional. A gente não sofre necessariamente pelo que acontece com a gente. A gente sofre, na verdade, pela nossa falta de estabilidade, tanto mental como emocional. É só você pensar, que tipo de pessoa que você iria admirar mais? Uma pessoa que está sempre abalada, as emoções dela ficam oscilando o tempo todo, ou uma pessoa que tem autocontrole? Uma pessoa que tem esse senso de estabilidade, que mesmo que a vida bata nela, ela consegue absorver aquele choque, resistir e buscar manter a estabilidade. Com certeza você admira muito mais uma pessoa que apresenta esse grande senso de estabilidade. E um dos fatores para você adquirir a estabilidade mental e emocional é o acúmulo de conhecimento. Tem essa palavra hoje, acúmulo de conhecimento. Quando você estuda os livros da verdade, os ensinamentos do Mestre Okawa, quando você aprende com a vida de outras pessoas, lendo, por exemplo, biografias, lendo romances, lendo livros de história, você vai aprendendo como que outras pessoas viveram, como que outras pessoas resolveram os problemas delas. E você tem ali um guia, um passo para você decidir resolver os seus problemas também. Você aprende o tipo de problema que outras pessoas enfrentaram no passado e como elas solucionaram esses problemas. E você pode aplicar os mesmos métodos para resolver suas próprias dificuldades. E dessa forma enxergar as situações por uma perspectiva mais ampla. Esse é um dos princípios para você desenvolver a mente inabalável. A luta contra os problemas da nossa vida, você precisa treinar para lutar contra os problemas da sua vida. É como se você estivesse numa luta de boxe. Se você não se preparou para aquela luta, se você não treinou o suficiente, na hora da luta, a sua perna vai fraquejar, você vai ficar com medo, a sua perna vai ficar bamba, e aquele adversário vai parecer ser muito mais difícil do que ele realmente é. Por isso, a necessidade de você aprender. Você tem que estudar, você tem que aprender para você desenvolver essa mente inabalável, porque esses obstáculos que parecem ser tão grandes vão acabar sendo de menor importância quando você desenvolver uma mente inabalável. Você se desenvolve quando você treina. E dessa forma você vai conseguir aumentar também a sua capacidade de aceitação. Quando você aprender a forma como outras vidas viveram. Isso é chamado de força interior. Você tem que desenvolver a sua força interior. Sócrates, por exemplo, Buda Shakyamuni, imagina só a força interior que cada um
desses grandes gigantes espirituais tinham. Inclusive, quando você estiver diante de um problema enorme, tente imaginar como uma pessoa de grande sabedoria abordaria aquele problema. Como será, por exemplo, que Buda Shakyamuni resolveria esse problema? Como será, por exemplo, que Jesus resolveria esse problema? Ou você que estuda os livros do Mestre Okawa, com base no que eu aprendi nos livros do Mestre Okawa, como será que eu resolvo esse problema? Porque nesse caso não vai ser mais você que está pensando. Você está analisando as situações por uma perspectiva superior. Já que o Mestre Okawa ensina isso no livro A Mente Inabalável, ou, por exemplo, no livro Vivendo Sem Estresse, com base no que o Mestre Okawa ensina, como será que eu devo resolver esse problema? E você muda, então, a sua forma de encarar aquela situação. E esse esforço vale a pena, por quê? Uma vez que você teve dificuldade em resolver o problema pela primeira vez, quando esse mesmo problema aparecer de novo, ele vai ser muito mais fácil de resolver. Por isso que vale a pena você se esforçar, quebrar a cabeça, estudar, para buscar resolver os seus problemas. Na nossa vida, no final das contas, o mais importante é quantas gavetas de lições acumuladas você tem. É a quantidade, a qualidade dessas lições estão diretamente ligadas ao seu grau de consciência. E o seu grau de consciência está ligado ao seu nível de iluminação. Aquelas pessoas que passaram por duras experiências, por dificuldades, contratempos, têm a oportunidade de aprender uma série de lições. A nossa vida é um caderno de exercícios cheio de problemas a serem resolvidos. Por isso, sempre tente descobrir o que as situações, o que os problemas, o que o sofrimento está tentando lhe ensinar. Busque se livrar desse problema o mais rápido possível. Você tem que se libertar dos seus problemas. É importante que você desenvolva uma mente inabalável para conseguir resolver os seus problemas, para você não ficar sofrendo demais. E, uma vez que você chegou no seu limite, você vê que não dá mais para resolver, busque a aceitação. Nem tudo a gente consegue resolver na nossa vida, mas mesmo assim, você tem que criar a mente inabalável. Você tem que estudar, você tem que aprender, tem que ter conhecimento sobre como outras pessoas viveram no passado. Como que outra pessoa, além de mim, resolveria esse problema? Como que o Mestre Okawa, com mais de 3.500 livros, dentro do que eu estudo, dentro da lei do Mestre, como que eu resolveria esse problema? Como será que é? E aí você pensa com uma outra perspectiva as situações. E por último, mais importante ainda, é que você todo dia busque dar um passo à frente. O maior senso de estabilidade, ele é proporcionado quando você sempre está querendo se desenvolver. É como o navio quebra-gelo. O navio quebra-gelo, ele está sempre indo em frente. Por isso que ele está sempre quebrando gelo, sempre indo, sempre indo, sempre indo. Se o navio quebra-gelo para, o gelo cristaliza e ele não sai mais do lugar. Nós, idem, quando a gente para de crescer na nossa vida, quando a gente para de aprender, de absorver conhecimento, de buscar resolver situações, de buscar ajudar pessoas, a gente para. E a nossa estabilidade vai por água abaixo. Então você sempre tem que estar buscando se desenvolver para adquirir esse senso de estabilidade. Cresça diariamente com as suas experiências. A cada nova lição que você aprender, você vai se tornar mais forte e saudável espiritualmente. Esteja sempre determinado a progredir e aprimorar-se constantemente. Para aqueles que almejam sempre crescer, melhorar e avançar, as dificuldades da vida serão resolvidas simplesmente com o tempo, como o orvalho da manhã que se evapora quando nasce o sol. Olha que frase incrível. Para aquelas pessoas que sempre querem melhorar, avançar, não tem problema insolúvel. Não existem situações impossíveis. Se você está querendo se desenvolver e ir para frente, os problemas vão se dissolver igual o orvalho que some quando o sol aparece. Por isso é importante que você crie constantemente um alicerce firme, buscando o aperfeiçoamento pessoal, trabalhando para sempre ampliar o seu alicerce e se esforçando para crescer diariamente. Então é dessa forma que você tem um grande balanço entre a mente inabalável e a capacidade de aceitação. E é assim que você vai viver uma vida muito mais significativa. Você vai encontrar um senso de propósito muito mais profundo
fundo na sua vida quando você buscar viver a sua vida dessa forma, buscando criar esse senso de grande estabilidade. No final eu vou resumir o conteúdo de hoje em 10 pontos, mas antes disso gostaria de explicar mais sobre os Kigans. Hoje são 3 Kigans que eu vou conversar com vocês, então vamos lá. Primeiramente eu vou falar um pouco sobre os Kigans, então a gente, ao final, resume o conteúdo de hoje. Hoje serão 10 pontos de resumo. O primeiro Kigan de hoje é o Kigan para fazer amigos e influenciar pessoas. Nesse Kigan, você recebe orientações espirituais para conquistar a amizade de pessoas e também conseguir cativar outras pessoas. Você consegue criar novos amigos. Existem frases no Kyomon ou no Sutra desse Kigan que são como, por exemplo, elogiar de coração o próximo, ouvir bem as palavras das outras pessoas. Muitas vezes nós temos conflitos com as pessoas porque nós não temos amor suficiente para enxergar as qualidades delas. A gente tem a tendência de sempre olhar o defeito alheio. E quando a gente está só olhando o defeito das outras pessoas, é difícil a gente criar amigos. É difícil que as pessoas se aproximem de nós. Na verdade, a tendência das pessoas vai ser se afastar de nós cada vez mais. Porém, quando você recebe esse Kigan, você vai receber a orientação espiritual para que você crie essa capacidade de olhar também a qualidade das outras pessoas. Esse Kigan ele tem a orientação de Dale Carnegie. Dale Carnegie, além de escritor quando em vida, ele é um espírito guia da Happy Science. Você que busca desenvolver um coração de bondade e tolerância e não sofrer mais nos relacionamentos com outras pessoas, esse Kigan é para você. Você que tem dificuldade de se relacionar com outras pessoas, ou se você percebe que as pessoas estão se afastando de você, que você está sempre olhando o defeito ali. Se você quer mudar isso, buscar ter mais amigos ou ter mais harmonia nos relacionamentos, então esse Kigan é para você. Se você tem equipes, você trabalha em equipes, ou mesmo na família, isso vai proporcionar, as orientações desse Kigan vão proporcionar que você melhore a qualidade do trabalho em equipe, que você vença a solidão e conquiste muitos amigos. Então essa é a explicação do Kigan para fazer amigos e influenciar pessoas. O próximo Kigan é o Kigan para o sucesso. Há um trecho desse Kigan que é o seguinte: ó Hermes, dai-me vosso sopro de sucesso, concretizai os meus sonhos. Então esse Kigan ele tem a orientação espiritual do deus Hermes. O próprio Hermes vai orientar você. Ó Hermes, dai-me sucesso, concretizai os meus sonhos. Esse é um pedido que tem dentro do Sutra desse Kigan. Hermes foi deus do comércio e da riqueza, e ele também é um espírito guia da Happy Science. Imagina só, o próprio deus Hermes orientando você para que você concretize e conquiste os seus sonhos. No livro As Leis do Sucesso, esse livro aqui, o mestre Okawa nos ensina algumas chaves para que os seus sonhos estejam corretos. Então, a primeira chave é trazer felicidade às pessoas ao seu redor. Não adianta você querer concretizar um sonho se o seu sonho não vai proporcionar felicidade às pessoas à sua volta. Segunda condição de um sonho é aprimorar o seu caráter. Quando você quer conquistar algo, você quer almejar um sonho na sua vida, isso tem que aprimorar o seu caráter. Não fazer com que o seu caráter vá para baixo. Tem que aprimorar, tem que lapidar e elevar o seu caráter. E a terceira condição é estar a serviço de Deus. É que o seu sonho seja útil para Deus, para alcançar. Essas são 3 condições para um sonho realmente ser benéfico, ou ele realmente ser verdadeiro. É trazer felicidade às pessoas à sua volta, elevar o seu caráter e estar a serviço de Deus. E o verdadeiro sucesso, ele, dentro de nós, ele proporciona uma atitude feliz e despreocupada. As pessoas que
têm o verdadeiro sucesso, elas têm essa tranquilidade, essa paz interior. Nesse Kigan para o sucesso, você vai receber orientações para que você trilhe um caminho do sucesso dessa forma. O primeiro, viver com uma atitude feliz e despreocupada, vai proporcionar a você essa sensação interior de serenidade, que é a capacidade de preservar a sua calma e equilíbrio, não importa o que surja no seu caminho. Você recebe orientações espirituais, almejando um sucesso dessa natureza. E também, as pessoas de verdadeiro sucesso, elas nunca agridem os outros, elas nunca ferem outras pessoas durante essa jornada, elas conseguem criar uma harmonia entre as pessoas. No livro As Leis do Sucesso, o mestre ensina que o sucesso é crescimento eterno, sucesso é progresso eterno, sucesso é coragem eterna e sucesso é fruto do esforço eterno. O mestre sempre fala do sucesso utilizando a palavra eterno. A gente deve buscar concretizar o nosso sucesso nesse mundo, mas buscando também a eternidade, buscando a vida eterna da nossa alma. Quando você recebe esse Kigan, esse é o tipo de orientação que você vai receber do Deus Hermes para que você consiga concretizar os seus sonhos. O próximo Kigan é o Kigan, a oração aconteça o que acontecer. Um Kigan muito religioso, é para você que está com muitos problemas e não encontra mais uma saída. Você está cansado, você está em desespero. Através desse Kigan, você entrega tudo na mão de Deus de Alcantara e sente o amor de Alcantara. É como se você sentisse aquele alívio por ter entregado uma situação muito difícil nas mãos de uma consciência superior, que aqui na Rap Science é Deus, o Senhor Alcantara. Um trecho do Sutra desse Kigan maravilhoso é: por favor, livrai-me dos sofrimentos. Eu creio que podeis fazê-lo, pois vós sois o Salvador. Aconteça o que acontecer, vossa verdade prevalecerá na terra. Portanto, eu simplesmente vou seguir-vos. Portanto, eu creio no vosso ensinamento para todo sempre. A gente, muitas vezes, segue o princípio do esforço e trabalha com afinco dia após dia. A Rap Science, o ensinamento do Mestre Okawa, orienta a gente a sempre se esforçar. Auto-esforço, tem que dar sempre o seu melhor. Porém, muitas vezes, nós somos incapazes de se libertar dos problemas e sofrimentos por causa do instinto de autoproteção. É uma forma de se proteger, uma forma de se justificar. A gente busca se justificar dizendo: eu estou certo, a culpa não é minha, a culpa é do outro, a culpa é da sociedade, a culpa é do chefe, a culpa é do fulano que falou aquilo, ou a culpa é da minha família. A gente sempre está colocando o problema, a culpa do problema em algo fora de nós. Mas a gente tem que buscar desenvolver a capacidade de aceitação. Como o Mestre Okawa ensina nesse livro Vênus Sem Estresse, principalmente no capítulo 5, Sinto Milagre, no qual ele diz: esses problemas que você tem que enfrentar estavam fadados a acontecer. Você precisa enfrentar esse desafio na vida agora. Enquanto você continuar fugindo dos seus problemas, vocês não vão conseguir escapar deles. É impossível. Por mais que você tente escapar, os problemas vão ir atrás de você. Por um momento, pare de maltratar a si mesmo. Aceite que as situações tinham que acontecer. Aceite que você precisa enfrentar agora esse desafio. Se esforce para criar essa mente de aceitação. Porque finalmente você está aceitando um dos problemas que consta no seu livro de Exercícios da Vida. Aceite que você estava fadado a encontrar esse problema, esse sofrimento agora, e que não existe coincidência nesse mundo. Não foi o acaso que proporcionou esse problema para você. Quando você parar de pensar que seus problemas são culpa dos outros, você aceitar humildemente a série de problemas que vocês enfrentam, então vocês estarão unidos com o universo. Vocês vão descobrir que a salvação já se realizou. O mestre ensina: confie tudo a Deus, confie tudo a Alcantara, entregue-se inteiramente a Alcantara. É nesse momento que o novo entusiasmo vai surgir dentro de você. É quando você desenvolver a capacidade
de entregar tudo na mão de Alcantara. E essa oração, aconteça o que acontecer, você faz o seu pedido para realmente deixar na mão de Alcantara a sua vida. Aconteça o que acontecer, você vai continuar se desenvolvendo, mantendo a sua fé e seguindo em frente. Então, esse que é o significado desse Kigã, aconteça o que acontecer. Bom, essas foram as explicações dos Kigãs de hoje. Eu gostaria, então, de resumir em 10 pontos a transmissão de hoje. Então, o tema de hoje foi: nem tudo na vida pode ser resolvido apenas com sabedoria. Então, o primeiro ponto é a postura humilde de aceitar as situações que acontecem na vida. Segundo, se você julgar tudo o que acontece, o seu sofrimento aumenta mais. O Sr. Alcantara não criou você para sofrer. Quando o Sr. Alcantara criou as galáxias, criou o universo, criou os planetas, criou o ser humano, na mente dele não havia o desejo de que tudo sofresse. Muito pelo contrário. Na mente do Senhor havia a mente do amor, misericórdia e a vontade que o ser humano se desenvolva. Então o Sr. Alcantara não criou você para sofrer. Quarto ponto. Evite se culpar demais ou culpar demais as outras pessoas. Quinto. Os problemas são a vontade de Alcantara para que você aprenda uma série de lições. Sexto. Aceitar as ações de lutar contra elas. 7. Imaginar como uma pessoa muito sábia enfrentaria esta situação. Como será que Buda enfrentaria essa situação? Como será que Confúcio enfrentaria essa situação? Como será que o mestre Okawa, com base no que eu estudo, com base no que eu leio, das palavras do mestre, como será que ele resolveria essa situação? 8. Se você pretende progredir mais a cada dia, isso por si só gera um grande senso de estabilidade. Foi o que a gente aprendeu com o livro A Mente Inabalável. A sua vontade de se desenvolver a cada dia vai proporcionar para você um grande senso de estabilidade. 9. Cresça diariamente com as suas experiências. 10. Para aqueles que desejam crescer, melhorar e avançar, as dificuldades da vida serão resolvidas com o tempo, como o orvalho que evapora quando nasce o sol. Sempre buscar ir para frente. Sempre se desenvolva. Sempre um passo que seja por dia, mas sempre seguir em frente. Se você não pode voar, corra. Se você não pode correr, ande. Se você não pode andar, se arraste, mas continue seguindo em frente. Essa foi a transmissão. Eu agradeço a presença de todos. Tenham uma ótima noite.